é uma área que tem um potencial enorme, acompanho isso com meu esposo, então resolvi entrar nessa empreitada. E estamos aqui agora para falar sobre esse mini curso. Queria agradecer ao professor, que para mim é uma excelente oportunidade, é uma experiência nova, depois de tantas experiências vividas já, né? Já dei aula, mas para mim é uma experiência totalmente nova, porque ensinar, dar aula, é uma forma de aprender, como o professor mesmo disse, né? É uma forma de estar consolidando aquele assunto que você está em aprendizagem. Mas, assim, não só essa experiência hoje está ministrando esse mini curso, para mim, não só em relação a consolidar o conteúdo, para mim é mais que isso, professor. Essa oportunidade é mais enriquecedora, porque, assim, a gente tem um mercado de trabalho aí em potencial que vai exigir isso, né? Tipo, tem empresas que fazem as suas hands-on, né, que é um treinamento interno. Hoje em dia, com a pandemia, o trabalho home office vai propiciar cada vez mais isso de pessoas dentro da empresa, tá fazendo treinamentos, né, via remoto. Então, isso para mim é uma chance de aprendizado e viver essa experiência, né, durante a faculdade. Então, isso aqui para mim é totalmente enriquecedora. É um pouco assustador, lógico, né? Nunca fiz isso, nunca ministrei um mini curso, muito menos uma coisa que eu nunca tinha trabalhado. Se eu tivesse trabalhado, seria até mais fácil, mas eu escolhi o Power BI da Microsoft, porque, assim, é uma ferramenta amplamente usada, né, por grandes empresas, aliás, de empresas de tudo quanto é porte, né, o Microsoft da Power BI está aí para isso. É uma ferramenta de visualização, né, é uma ferramenta bastante utilizada, porque ela fornece indicadores, né, de uma forma, assim, visual, em termos de gráficos, para estar auxiliando os tomadores de decisões das empresas. Por isso que eu escolhi falar sobre Power BI, e eu vou compartilhar minha tela, tá? Que eu fiz uma pequena, assim, introduçãozinha com um PowerPoint, tá bom, professor? Ok. Então, aí eu resolvi falar do Power BI, desktop, né? Espero que todos tenham conseguido baixar a sua ferramenta aí, baixar os arquivos, para a gente poder trabalhar um pouquinho. Bom, o que acontece, assim, antes de mais nada, eu vou dar só uma, assim, porque eu não sei a familiaridade de todos aqui, né? Eu sei dos colegas nossos, da Denise e do Álvaro, que tem familiaridade, mas eu não sei dos demais. Então, assim, eu só vou comentar que essa ferramenta, na verdade, ela é uma ponta final da inteligência de negócios, do business intelligence, né, que é tão falado no mercado. Porque o business intelligence, ele envolve desde o começo ali de banco de dados, de arquivos, né, das empresas que têm seus bancos de dados, ou mesmo formas de arquivos, ou forma de CRM, enfim, ela tem todo um processo ali de banco, e esse banco, ele tem que ser, como eu vou dizer, ele tem que ter uma informação disso, porque banco por banco, dado por dado, não é nada. Então, o Power BI, ele faz essa ligação. Muitas vezes, a gente tem um banco de dados no meio, um data warehouse, que ele é um banco que ele armazena vários dados de várias áreas, né, não são todas as empresas que têm um data warehouse, mas essa ferramenta, ela é tão potente que, assim, até por empresas que não têm um DW consolidado, né, porque não é uma coisa fácil de se montar, a Microsoft também consegue fazer isso através de uma das suas áreas aqui de trabalho. Então, como funciona, né, já falei que é uma ponta final de um trabalho de business intelligence, né, porque a gente tem o banco de origem, a gente tem ferramentas para estar tratando e migrando esses dados para um data warehouse, ou então fazendo a ponta final, que é a apresentação de visualizações. Ontem, nosso colega trabalhou com uma ferramenta, que é a da Gaio, que faz isso também, a nossa colega Denise vai falar do Tableau, que é outra ferramenta. Então, assim, a gente tem inúmeras ferramentas, né, boas no mercado, que as pessoas utilizam, e eu resolvi falar sobre essa ferramenta. O objetivo aqui do meu mini curso é
trazer uma familiaridade para vocês, porque, assim, é uma ferramenta muito completa, então é difícil, né, eu falar muito, então eu vou fazer, assim, uma visão geral, né, para vocês, do que é, para você ficar mais ambientado mesmo, tá? Aqui eu propus uma agenda, né, bem assim, para eu estar ambientando vocês como que a gente vai fazer agora nesse mini curso, né? Primeiro eu vou abrir, nós vamos abrir, todo mundo que tiver aí baixado, nós vamos abrir a ferramenta, eu vou passar por uma área de trabalho, vou falar em geral um pouco da tela inicial, da modelagem de dados e tratamento de dados. Aí, eu enviei 4 arquivos, né, 4 arquivos entre CSV e texto e um Excel, para a gente estar mostrando o que o Power BI faz e como ele trabalha, é mais uma visão. Então, os 3 primeiros arquivos, a gente vai trabalhar os dados, porque os dados, muitas vezes não, a maioria das vezes, né, ele vem com erros que você tem que tratar, porque senão a ferramenta não consegue fazer a sua visualização, o seu gráfico. Muito menos quando você vai fazer isso mesmo para um data warehouse, você tem que tratar muitos dados, porque senão o banco não carrega e é uma série de dificuldades. Então, aqui nessa ferramenta, a gente também tem que tratar os dados. Então, eu utilizei 3 arquivos para a gente estar fazendo esse tratamento de dados, e o último arquivo, eu vou fazer a proposta de fazer um dashboard com vocês. Vai ser um arquivo já que não vai ter precisado de tratamento, já está prontinho, e a gente vai, assim, meio que fazer um gráfico, 4 gráficos para montar um dashboard. O que é um dashboard, né? Veio dos Estados Unidos, né, que é um painel de controle, né, o que eles chamam de aquele painel de um veículo. É como se fosse isso, é como se fosse um painel de controle na mão do tomador de decisão. Então, aqui a gente vai eliminar caracteres das colunas das linhas que tem a mais, a gente vai alterar as letras quando necessário para maiúsculo, a gente vai remover linhas, enfim. Aqui, então, por exemplo, tem um fluxo, né, de trabalho do Power BI, a gente tem as fontes, a gente tem que buscar essas fontes, através de arquivos, bancos de dados, pode ser dados também provindos da internet, a gente tem a parte da preparação e carga, né, que é os 3 arquivos que a gente vai trabalhar para fazer limpeza e transformação, e, por fim, os dashboards, que são os gráficos, né, também pode ter tabela dentro de um dashboard. Eu queria avisar aos colegas e aos convidados e ao professor também, que a qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Se tiver dúvida, ou então não acompanhou, eu estou indo rápido demais, queria pedir também que o professor ficasse à vontade, professor, porque como é uma ferramenta que eu estou aprendendo, e às vezes eu posso estar falando alguma coisa que não condiz, aí, por favor, interrompa e fala, Heloísa, não é bem assim, tá? Fica à vontade. Você hoje é a professora, Heloísa, você é a dona do palco. Fique à vontade, você fique à vontade, sinta-se à vontade. Tá, e todo mundo fica à vontade aí, se ficar perdido em algum momento, se eu estiver indo rápido demais, pode falar. Mas aqui eu queria falar o seguinte, o que consiste realmente numa criação de visualização de dados, né? O que é? Na verdade, uma visualização de dados é a arte de sumarizar os dados, né? Você tem um campo enorme de informações e dados ali, você vai tratar os dados, vai ter informações, mas mesmo assim, depois dessas informações, você tem que sumarizar ela em um dashboard. Então, é uma arte de colocar o que tem de melhor ali para o seu tomador de decisão. E escolher o gráfico mais adequado, porque se você não escolher o gráfico mais adequado, você talvez vai estar confundindo o usuário ali que está com aquele dashboard na mão. E, quando possível, se você tiver dados para isso, você tiver dados de temporais também, o ideal é você contar uma história no dashboard para o tomador de decisão. Então, aqui, a gente tem a tela, está todo mundo aí aberto com... Todo mundo conseguiu baixar? Sim, eu consegui. Todo mundo conseguiu baixar? Tá, joia. Então é isso, nós vamos entrar agora, nós vamos familiarizar vocês, né?
e vou mudar aqui para a tela do Power BI. Antes de entrar, deixa eu só passar mais essa tela aqui, que nessa tela aqui, eu queria saber se todo mundo já está nessa tela, porque essa aqui você tem que dar um xizinho aqui no cantinho, tá vendo? E aí, quando você dá o xizinho, você entra nessa tela aqui. Tá todo mundo acompanhando essa tela? Sim. A tela da Microsoft, assim como todas as, né, as ferramentas da Microsoft, a tela do Power BI, ela é uma ferramenta muito amigável, né, uma ferramenta muito intuitiva, você consegue, ainda mais quando você tem fluência em inglês, ou então quando você baixa em português, ela é muito intuitiva. Mas, ao mesmo tempo, você entra e você não sabe, né, para onde ir, o que você tem que fazer primeiro. Então, a ideia minha aqui agora é fazer de uma forma simples, dar o caminho para vocês, entendeu? Tipo, você não tem nenhuma familiaridade com a ferramenta, é dar o caminho. Quais são os primeiros passos que você tem que tomar, né? E quais são os cuidados também que você tem que tomar para fazer um relatório. Então, essa parte aqui, ó, é a parte do relatório, essas barrinhas de gráfico, relatório ou report view, que é o que ele chama de gráfico. Os dados estão aqui em forma de tabelas, e aqui é onde tem as nossas relações entre as tabelas, né? Quando a gente tem um banco de dados, por exemplo, ou que não só um arquivo, por exemplo. Então, os primeiros passos, a gente vai obter dados, né? A gente vai visualizar esses dados ali no campus, ver se ele se carregou direitinho, e depois a gente vai fazer as transformações através do editor de Power Query. O que eu coloquei aqui, ó, que eu acho que é bastante importante, que é uma vida que complica muitas pessoas no mercado de trabalho. Como eu estou trabalhando com arquivos da Data Science Academy, né, a aula deles todas, eu acredito que eles buscam os arquivos em inglês. Então, a cada arquivo novo que eu pego, a cada novo relatório, que eu abro no Power BI, a primeira coisa que eu faço é ir no menu Opções e mudar a configuração regional. Isso é muito importante, porque a gente vai passar para o inglês. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter problemas na frente. Nos arquivos de CSV e TXT, a gente tem que verificar o encoding também. Eu vou abrir a tela e vou mostrar onde que é isso. E sempre, já de cara, salvar o relatório numa pasta organizada. Então, esses cuidados que a gente tem que ter. Eu vou abrir agora, vou mostrar, mas eu quis enfatizar isso porque é uma coisa muito importante, você ir nas opções, ver como que está a configuração regional e o encoding. Agora, toda vez que a gente quiser trabalhar com um projeto, né, a gente estiver diante de um banco de dados, a gente tem que fazer assim, para que eu estou fazendo isso? O que eu quero descobrir, né? Então, perguntas que devem ser feitas quando um analista se depara com um dataset em algum projeto. Será necessário acrescentar ou remover alguma coluna? Será útil concatenar duas colunas em uma terceira? Será necessário acrescentar alguma medida? Então, além de vários reparos que a gente faz, de erros, que quem inseriu os dados na tabela inseriu errado, para a gente construir um relatório, a gente tem que buscar algo novo também, né? O que eu posso tirar disso? Se eu tirar dessas duas colunas, eu consigo uma informação, uma terceira informação? Então, o Power BI é isso, a gente misturar as informações que a gente já tem, criando novas. Então, agora eu vou fazer aqui o nosso Power BI. Está compartilhando aí, gente? Eu acho que vai começar agora, a tela está preta por enquanto. Pois é, a tela está preta. É porque está pesado, eu acho. Deve iniciar.
Aí foi começando. Uhum. Fique tranquila que tá indo, Heloísa. Eu não sei não, aqui tudo, ah, tá tudo preto. Todas as telas minhas. Inicia a aplicação sem compartilhar a tela. Aí depois compartilha a tela com a aplicação já pronta. Com a aplicação aberta. Aqui Pode abriu. É porque aqui caiu o abriu seu para você, compartilhamento. abriu. Não, caiu o seu compartilhamento. Caiu, né? Caiu para mim. Eu acho que caiu o seu compartilhamento, deve estar usando muita banda. Agora começa o compartilhamento. E compartilha, agora, ao invés de compartilhar a tela, ao invés de compartilhar a aplicação, quer ver? Abriu para você a aplicação? Coloca para compartilhar a tela, ao invés da aplicação. Eu vou pedir ajuda aqui para Tá tudo escuro? os universitários. As duas telas estão todas escuras. Eu não consigo fazer nada. Tá. Dá um segundinho. Alguma coisa aconteceu aqui. Tipo. Tudo escuro. Seu microfone está aberto? Uhum, tem Vou nem. fechar. Pode fechar o painel? Pode. Tem que fechar, porque tá tudo. Não tem nem mais a sala. Tá tudo escuro. Que é isso? Vixe Maria. O pessoal que tá tudo escuro, na verdade, não é só. Gente, eu peço um pouquinho de paciência que tá tudo escuro aqui, não tem nem a tela mais. Eu não sei nem se eles estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, Heloísa. Sim, isso. Estamos sim. Pode ficar A aula tranquilo. tá aí, tá tudo preto, mas a aula tá aqui ainda. Nós estamos desligando tudo aqui para começar de novo. Uhum. Você pode tirar. Uhum. Esse pode. Estou abrindo o Airby.
Talvez eu saia de novo da sala e entre. A tela do Word, vai. Você compartilha com Vamos entrar de novo. Professor, eu vou sair da sala porque o Whereby não está abrindo. Tá. Fecha o navegador e entra de novo. Eu vou sair de novo. Você tem que compartilhar essa aqui, não a outra. Essa. Põe essa na outra. Põe a Whereby na direita. Você vai compartilhar de cá, né? Uhum. Estamos vendo sua tela, tranquilo, Heloísa. Agora sim. Agradeça muito o Matheus aí por nós. Inclusive, ele falou assim para mim, estava pensando em projetos. Você quer que eu vá para projetos ou que eu faça o curso de lá ou daqui? Eu falei, fica à vontade, mas por questão de problemas técnicos, seria muito bom se você estivesse aqui, né? Bem prudente. Tá ótimo. Não, então vamos lá, gente. Estamos vendo sua tela, siga em frente, tranquilo. Tá bom, então. Então, aqui, a boa prática que eu estou aprendendo aqui nesse curso que eu estou fazendo da Data Science, né, que eu recomendo bastante. A primeira coisa, a gente vem aqui no arquivo e vai no opções de configurações. Clica no opções configurações, vem no opções, né, e aqui, configurações regionais, clica, aí aqui está localidade para importação, está em português, o meu, eu não sei o de vocês, mas como eles trabalham muito acho que com tudo com os arquivos em inglês, a gente sempre tem que vir aqui, então, nesses 4 arquivos de vocês, por favor, vocês têm que fazer alteração, eu não sei nos futuros que vocês vão trabalhar, e depende de onde o seu arquivo original está, mas esses aqui a gente tem que mudar para o inglês Estados Unidos. Então, todo mundo altera para inglês Estados Unidos, ok. A segunda boa prática que eu faço é salvar. Então, se a gente já salva ele na mesma pastinha que está o arquivo, né? Você cria uma pastinha aí, você já salva tudo no mesmo lugar. Quando está compartilhando, ele fica mais devagar. Então, eu vou chamar aqui de mini curso Power BI. Mini curso Power BI, e vou chamar de tabela compras. Salvar. Então, já está aqui já com o nome, tudo direitinho. Bom, então aqui, essa tela aqui, como eu falei, é uma tela bem intuitiva, bem amigável, né? Mas a gente tem que... fica meio perdido ainda. Quais são os primeiros passos? Então, os primeiros passos, já falei. Você vai no arquivo, vê direitinho de onde que é a origem do seu arquivo lá, original, para ver se tem problemas ou não, e salva, né? Aqui é o ícone dos relatórios, como eu já tinha mostrado no PowerPoint. Aqui são os dados, e aqui são o seu modelo de relação. Então, aqui ele é bem parecido com as outras ferramentas da Microsoft, né? Ele trabalha para suas áreas. Aqui, a comum das outras ferramentas, que é a área de transferência, se você quer colar, recortar, copiar. Essa área aqui é a área de dados, que a gente vai obter os dados, então a gente tem aqui essa aqui, né, que é obter dados, mas aqui a gente tem alguns atalhos, né, a gente tem um atalho do SQL Server, que é o banco de dados da Microsoft, então ela coloca, a ferramenta expõe ela aqui para você ir mais rápido. Você tem essa parte aqui das consultas, né, que é onde você vai fazer o tratamento dos dados. Ele chama de editor de Power Query. Na verdade, onde você vai transformar
Aqui, se você quer incluir novos gráficos, na verdade, isso aqui são atalhos para esse aqui, né? Esse ambiente aqui. Então, aqui, a gente tem as visualizações, porque a gente está na tela do relatório. Se eu mudar para dados, você veja que ele já vai estar diferente. Ele já está só campos. Ele some aquelas opções minhas de como fazer um relatório, um gráfico. E modelo também muda, né, essa parte de cá. Aqui ele vai expor só a relação entre as tabelas. Então, o que a gente vai fazer? Né? Primeira coisa que a gente já fez, obter opções, agora a gente tem que obter os dados, a gente tem que trazer aqueles dados nossos de algum lugar, né? A gente vai fazer gráficos, a gente precisa de dados. Então, esse primeiro aqui, a gente vai no texto CSV, que é o primeiro, e a gente vai trabalhar com compras. Todo mundo aí conseguiu? Tá fazendo? Sim. Sim. Então, tá. Então, vou colocar compras, abrir. Aí, ele vai conectar. Né? O Power BI está conectando. Como é um arquivo, né, CSV, de TXT, essas coisas, normalmente ele tem aquilo que eu falei para vocês, o encoding, né? Então, aqui ele tem as informações. O delimitador, ele reconheceu que é ponto e vírgula, ele está fazendo essa análise nas 200 primeiras linhas, se você quiser mudar aqui e colocar no documento inteiro, você pode colocar. Agora, isso aqui a gente tem que ter muita atenção, que é o que dá dor de cabeça na maioria dos relatórios futuros. É uma coisa que você sempre tem que fazer. Aqui, o encoding é europeu ocidental Windows, mas o que a gente tem que mudar sempre, na maioria das vezes, que tem casos que a gente vai ver que não é, a gente tem que mudar lá para baixo para o TF8. Por quê? Antes de eu mudar, vou mostrar para vocês. É a questão, por exemplo, do acento, porque a língua portuguesa, normalmente, às vezes, tem outros países que não tem, Espanha não tem, o acento é diferente, então, a questão do acento dá muito problema, então, por isso que a gente tem que mudar aqui o encoding, porque, olha aqui, ó, se você ver, analista de inteligência, ele não reconheceu a palavra inteligência por causa do acento. Então, toda vez que você ter cedilha, acento, essas coisas, vai dar problema, então, a gente tem que vir aqui e mudar lá para baixo. Mudar para Unicode, o TF8. Agora, vocês reparem que a analista de inteligência está na forma correta, certo? E o que a gente tem que observar também? Além do acento, a data de nascimento, que é uma coisa que dá trabalho, qualquer data, desculpa, que dá trabalho em vários relatórios, porque as datas mudam conforme a região, os países, e também a moeda. A moeda é outro ponto que dá muito problema, então a gente tem sempre que olhar esses campos, acento, data de nascimento, data de origem, data de qualquer coisa a gente tem que olhar, e quando você está se referindo à moeda. Aqui está de acordo com a nossa moeda brasileira, 1.257,45. Então, o que a gente vai fazer? Está tudo ok? Nós vamos carregar. Ele está carregando. Heloísa, depois que faz a carga desse arquivo aí, tem como eu alterar o arquivo, caso eu esqueça de fazer? Não. Quando aconteceu comigo e não consigo mais alterar, eu tive que começar de novo. Aí você elimina aquele relatório que você começou a fazer e começa de novo. O encoding Heloísa, é só no começo. Heloísa, desculpa, é isso que eu ia falar. Tem algumas coisas que você fez errado, deu errado. Agora tem várias coisas que você pode fazer a posteriori, tá, Álvaro? Ah, sim. Entendi. O encoding é o que você tem que mudar. Aí, muitas coisas você tem, no momento de carregar ali, eu esqueci de falar que tinha ali o transformar. Você pode transformar algumas coisas ali ou transformar aqui. Então, aqui a gente nós vamos olhar os dados, né, ver se carregou direitinho. A gente vê que carregou, tá tudo certinho aqui, certo? Bom, o que a gente vai ver? A gente pode trabalhar nesse arquivo aqui, ó. A gente vai ver que a tabela compras tá tudo direitinho aqui, ó, no campus, é onde a gente olha, tá? Total gasto como somatória e os outros. O que a gente pode reparar aqui? Vocês podem perceber
que o nome, por exemplo, está com letra minúscula. Então, a gente pode mudar isso, porque não é legal o nome em letra minúscula. Outra coisa, a gente vê que tem espaços entre os nomes, né? Então, a gente também vai estar alterando isso. Então, e outra coisa, quando a gente vai transformar, a gente percebe outros erros que às vezes a gente não percebe aqui. Então, a gente vem aqui em página inicial, todo mundo vai para a página inicial, e a gente vai fazer essas correções em transformar. Então, a gente vem aqui em transformar dados. Todo mundo acompanhando, transformar dados? Sim. Sim. Aí, por exemplo, então vamos... Outra coisa que, assim, não é legal, por exemplo, aqui sexo. Sexo, por exemplo, está em masculino e feminino com letra minúscula, então a gente pode alterar isso. Data nascimento. Muitas datas vêm como string, como texto, e não é o que eu quero, porque se ela tiver como string, eu não consigo fazer conta, por exemplo, em algum relatório. Não porque às vezes o meu objetivo daqui não seja esse, mas é uma coisa que a gente tem que ter esse cuidado. Data é uma coisa que a gente pode fazer conta de quantos dias se passaram, né? Então, se tiver como texto, é uma coisa que a gente também tem que mudar. Pera lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos mudar aqui o texto. Você pode mudar a data de nascimento, o tipo, aqui, ou também tem aqui nessa campo de área. Eu prefiro aqui porque eu acho mais fácil. Data de nascimento. A gente tem aqui data, mas eu acho mais seguro você ir até o último. Porque você se certifica que está usando o certo, que é do Brasil, do país que você está. Porque, como eu te falei, data é uma coisa que dá problema. Tem países que colocam o mês antes do ano. Então, aqui, ó, alterar tipo com localidade, tipo de dados, texto. Então, aqui a gente vai mudar, aqui está português Brasil, por isso que estava certo, mas a gente vai mudar para data. E vai continuar aqui em português. Ok. Pronto. Está corrigido. Mudou alguma coisa? Não mudou. Porque antes estava para o português. Só que agora, se um dia eu quiser fazer operações com essa data, eu consigo. Agora, a gente vai aqui em sexo. Então, eu vou clicar nessa coluna e eu quero mudar ela para... Eu quero mudar isso para feminino. Então, eu venho aqui, ó, e vou transformar. Tá vendo? Clica no botão direito, aparece transformar. Todo mundo acompanhando aí? Quando eu aparecer transformar, ele deu aqui, minúscula, maiúscula, e colocar cada palavra em maiúscula. Eu vou escolher essa, porque ele vai colocar a palavra em maiúscula. Já está corrigido. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui no nome. Vou clicar com o botão direito, selecionei a coluna, clicar com o botão direito, e vou transformar. Colocar cada palavra com a letra maiúscula. Ele corrigiu, certo? Mas se você notar, essa coluna, ela está bem bagunçada, ela está com espaços enormes entre elas, não começa aqui, então a gente vai arrumar isso também. Clica no botão direito e vamos em transformar novamente. Aí, o que a gente vai colocar? Cortar, porque a gente vai fazer, tipo, aparar as frestas. Então, eu vou colocar cortar, veja que agora ele alinhou. Mas eu ainda continuo com esses espaços. Então, o que é isso, na verdade? Isso aqui, às vezes, a pessoa dá uns espaços a mais, ou então ela pode até, às vezes, dar um tab. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cortar isso, a gente chama de como se fosse um trim. Clica no botão direito, aí a gente vai substituir valores, porque tudo que a gente fez não resolveu. A gente aparou, mas ainda continua esses espaços entre os nomes. Então, a gente vai substituir valores. Valor a ser localizado. Eu tenho um tab ali, provavelmente. Então, eu vou colocar lá 3 espaços que o tab dá. 1, 2, 3. Valor a ser localizado, eu dou 3 espaços aqui no meu teclado. Substituir por 1 espaço. Pronto. Ok. Vamos ver se corrigiu? Corrigiu, mas ainda tem. Então, vamos lá de novo. Substituir valores.
2 por 1, por exemplo. Ainda não deu. Então, temos que fazer outra coisa. Já foi os espaços e os tabs. A gente vai limpar aqui, porque provavelmente pode ter sido mais caracteres além do tab. Então, a gente vai dar um limpar. Agora sim. Agora está tudo correto. Não, eu ainda acho que tem mais. Ó, aqui, por exemplo, tem mais um. Então, eu vou corrigir mais uma vez. Substituir valores. 2 espaços por 1. Acho que agora vai. Heloísa, eu perdi. Oi. Onde é que você foi no limpar? No mesmo lugar de transformar. Transformar. Aí aqui eu vou limpar. Eu cortei, eu substituí valores e mesmo assim ainda continuou. Então eu falei, vou lá, vou limpar, que deve ter mais caracteres. Depois dessas 3 aplicações, a gente conseguiu. O que a gente nota? Que tudo que a gente fez aqui, ele guarda aqui, ó, etapas aplicadas. Isso aqui já é próprio dele, ele já faz esses 2 primeiros que é ele que faz, sozinho, a ferramenta faz. Depois, ó, o tipo alterado, ele me dá, eu que fiz, ele guarda aqui, ó. Se eu quiser cancelar alguma coisa, me arrepender, é como se fosse o Ctrl Z, entendeu? Eu venho aqui e dou X. Aí ele desfaz a sua última ação, certo? Olhando aqui na tabela, tá tudo legal, acho que agora tá legal, tá? Em letra maiúscula, não tem caracteres, a data tá certa. Poxa, mas eu estou vendo outro problema. Tem uma linha em branco, né? Olha aqui. Tem uma linha em branco aqui. Tem um null, né? Porque essa linha está em branco. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai remover linhas. Reduzir linhas aqui, ó. Heloísa, só Oi. uma dúvida aqui que eu reparei aqui. Na sua linha 5, tem acho que é Mr. aí, é Harrison Bowen. Ali no nome. Ele, aí nesse caso aí, todos os processos de transformação que você fez não resolveu esse caso. Aí, para poder resolver aí, eu teria que resolver na minha fonte de dados ou dentro do Power BI daria para resolver esse caso em específico? Tem como, tipo... Ele já estava assim? Uma linha? Ele já estava emendado? Eu não reparei se ele, desde o começo, ele estava assim. Então, é porque eu fui seguindo aqui os seus passos. Bom, aí, eu não sei se, talvez tem como, mas como eu não... linha, tipo, se eu quiser pegar só uma linha para mim poder tratar ela em específico, se eu conseguiria fazer aqui dentro. Eu acho que sim, porque você vai colocar, substituir algo nada por um espaço, talvez, entendeu? Entendi. Tipo, um nada por um espaço a mais na hora de substituir. Eu acredito que assim dê certo. Tá bom, obrigado. De nada. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai reduzir essa linha. Então, a gente tem aqui, ó, reduzir linhas. Remover linhas. Aí é que eu tenho remover linhas principais, inferiores, remover linhas alternadas, duplicadas e linhas em branco. Então, é essa que eu quero. Eu não quero inferiores, eu já tenho uma linha em branco. Então, eu vou clicar em linhas em branco. Certo? Acredito que agora nosso arquivo está correto já para fazer futuros relatórios. Certo? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Feito isso... Luísa. Oi. Desculpa atrapalhar, eu quero atrapalhar bem pouco, tá, pessoal? Tá bom, imagina, fique à vontade. Mas a ideia é mostrar um pouco da... Você não atrapalha, Matheus, você ajuda. Não, imagina, eu não quero atrapalhar muito não, de verdade. Mas a ideia é mostrar um pouco das capacidades da ferramenta, porque a ferramenta é muito poderosa, né, em termos de transformação de dados, em termos de limpeza de dados, até de deduplicação, enfim. Então, o que eu estou mostrando assim, é um pouquinho das capacidades da ferramenta, mas assim, tem um universo aí que pode ser explorado em termos de tratamento, de limpeza e, enfim, etc. Tá bom? Aproveitando a carona, Matheus, obrigado pela oportunidade, Heloísa que nos desculpe, para os alunos da disciplina, é o conceito de ETL. Então, o que a Heloísa está fazendo, utilizando aqui esse processo, é o processo de ETL, é tratamento de dados, né? Para os meninos que não estão exatamente familiarizados com os conceitos, ela está dando uma amostra grátis, uma pequena amostra do que a gente, quando a gente está preparando, trabalhando com dados,
sei lá, tá? Os números são números aproximados, e né, o Matheus sabe bem disso. 80% do esforço é de preparação dos dados, e 20% lá no final, né, é a análise, a visualização. O Peterson, num projeto dele lá de Patos de Minas, que ele está dando uma força lá para a Prefeitura Municipal. Aí produzimos um pequeno dashboard para ele, né, e aí que ele começa a ver, fala, puxa, mas tem bairro que estão escritos, estão com a grafia errada, é o mesmo bairro, mas estão com a grafia errada. Então, o que a Heloísa está mostrando, né, e que o Matheus muito bem aí nos ajudou, para os alunos da disciplina, é um pouco de ETL, ela está transformando, ela está tratando os dados, ela está higienizando os dados. Para os meninos lá, que não são exatamente da disciplina, mas que estão aqui hoje assistindo, eles vivem isso na pele. Às vezes a gente produz a informação, usa a informação, e a gente tem uma série de situações, digamos, anormais, né? E o que a Heloísa está mostrando é essa possibilidade de tratamento e limpeza desses dados, higienização dos dados que ela está fazendo. Muito bom, Heloísa, muito bom, Matheus. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, Matheus. Então, pronto, tá pronto já o nosso arquivo, né? Estava com erros, a gente fez algumas correções e está pronto já para virar um relatório. Eu não vou trabalhar relatório agora, não vou trabalhar gráfico, porque primeiro, igual eu falei, eu quero usar os 3 primeiros arquivos para a gente dar, assim, uma pincelada no que algumas coisas que o Power BI oferece para a gente. Então, a gente pensa que está pronto? Não, não está pronto. É salvar? Não. A gente, depois de feitas essas alterações, para a gente validar, a gente tem que vir aqui, ó, fechar e aplicar, ou só fechar. O que eu quero aqui agora? Eu quero fechar e aplicar, eu quero fechar. Se eu fechar só, eu não vou salvar nada do que eu fiz. Então, não é o que eu quero. Aplicar, sim, mas eu já vou fechar e aplicar, porque eu não vou mexer mais com esse arquivo. Então, vou fechar e aplicar. Vocês podem perceber que ele eliminou aquela linha e fez as outras correções, certo? Vou dar um salvar aqui, para a gente sair do nosso trabalho, certo? E vou vir aqui e abrir outro projeto agora. Se eu fechar aqui, ele vai demorar mais, então eu já prefiro abrir aqui um outro projeto. Então, nós vamos abrir o outro, novo. Então, todo mundo que está acompanhando aí, já abre, para a gente já ir no próximo. Acelerar um pouquinho, porque o tempo ficou meio curto por causa da pane. Nós tomamos um pouquinho de seu tempo no começo também, relaxa. Tá bom. A ferramenta é encantadora, né? Assim, apesar de a gente ver que ela é uma ferramenta limitada, né? Porque para quem está acompanhando a disciplina, né, professora, a gente vê o que o Pentar é capaz de fazer, a gente vê o que um DW faz, né, em relação às informações, mas ela é uma ferramenta muito rica e ajuda bastante. Então, a gente está aqui novamente na mesma situação da outra vez. Eu achei interessante trazer esses 4 arquivos para vocês entrar na cabeça de vocês que a melhor prática é isso, é você ir no arquivo, ver direitinho como que é a sua configuração regional, para você não ter problemas e futuros, né, nos relatórios. Então, configurações regionais, português Brasil, volto a dizer que é por causa dos arquivos que eu estou utilizando, são dos Estados Unidos, então eu tenho que vir aqui e mudar para inglês Estados Unidos, ok? Claro que se você estiver trabalhando com arquivos do Brasil, você não precisa ter esse cuidado. Bom, vou salvar. Vou chamar ele de mini curso. Mini curso. Despesas. O nome do arquivo, empresa. Salvar. Tá salvo. Agora a gente vai em obter dados. Ele é um arquivo, acho que TXT ou CSV, não sei. Despesa empresa.
Ele não tá aqui, não, nessa É o pasta. último, é o último, né? Ah, tá certo, tá aqui. É o último, não estava vendo. Obrigada, professor. A mesma coisa dos assentos, vamos reparar aqui, ó, acomodação, taxas bancárias, ele não está reconhecendo, porque ele está no Europeu Ocidental Windows, né? Então, vamos mudar novamente para o TF8. Essa parte aqui que eu estava falando que tem que mudar agora. Que eu estava te falando naquela hora, a gente pode transformar os dados aqui, mas eu gosto de transformar depois de carregado. Então, vamos lá, carregar. Então, tá aqui, ele já reconheceu, a gente já vê aqui, ó, despesas empresa, deu certo, vamos conferir aqui nos dados, que ele sempre vai abrir na tela dos gráficos, né? Então, aqui a gente tem a tabela, e essa tabela a gente vai fazer alguns tratamentos nela, porque ela tá toda bagunçada, né? Toda, vamos dizer, nada familiar para um analista. Então, volto aqui na página inicial, e nós vamos novamente transformar dados. Bom, como que o analista trabalha com uma tabela dessa? É praticamente impossível, né? Para você ter uma ideia, você não tem nem nome de coluna. Tá coluna 1, coluna 2, coluna 3, então já começa daí que a gente vai ter que trabalhar. Despesas também aqui, ó, é uma informação, isso aqui não é dado, isso aqui é um metadado, né? Então, vamos corrigir isso aqui também. Tem um monte de espaços em branco, então a gente vai ter que mexer bastante nessa transformação aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar essa linha aqui. Como que a gente faz isso? Reduzir linhas, novamente. Reduzir linhas, remover linhas. Remover linhas principais é o que eu quero. Ele é um tradutor, né? Na verdade, a tradução dela provavelmente não é isso, mas é as linhas principais. Então, ele vai querer saber quantas linhas principais eu vou remover. Então, eu quero remover, deixa eu só observar aqui, ó. São duas, vocês estão vendo? A primeira, ele deu um espaço, ficou outra. Então, essas duas aqui não me interessam. Uma é metadado e outra é uma linha em branco, né? Então, vamos reduzir linhas de novo. Remover linhas principais. Aí ele me pergunta, quantas linhas serão removidas da parte superior? Eu vou escrever duas. Número 2, ele removeu. Bom, o que ele percebe? Eu estou sem coluna porque o Power BI ele não conseguiu identificar que essa linha aqui, ó, que são as minhas colunas, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ele reconhecer. Eu tenho essa função aqui, porque é uma coisa recorrente, o Power BI já deixa aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho, é o que a gente vai fazer. Porque a coluna 1 é categoria, a coluna 2 é data, né? Então, ficou certo aqui. O que a gente pode perceber? Essa aqui, ó, não tem nada, né? Então, vamos colocar um valor aqui, né? Eu vou colocar valor, porque não tem, eu não sei. Parece uma coisa assim de hotel, mas eu vou colocar valor que já fica entendido. Então, você clica 2 vezes e digita valor. Bom, valor não é string, não é? A gente tem que alterar isso. Tá, com vírgula? Tá. Mas é a mesma coisa da data. Como é que eu vou fazer operações, vou somar, vou fazer média com uma coisa que está em string? Então, obrigatoriamente, eu tenho que mudar isso aqui. Eu prefiro mudar aqui, usando a localidade, para não ter problema. Porque aqui eu faço uma mudança mais, assim, específica, né? Então, vamos lá. Tipo de dado, eu vou mudar. Eu quero número decimal. Eu escolho o número decimal fixo. E aqui, deixo o português, por causa da nossa moeda. Pronto. Tá do mesmo jeito, só que agora eu consigo, né, fazer operações. O que eu posso perceber? Que aqui, ó, não tem nada nessa coluna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover essa coluna, porque eu não preciso dela.
Remover colunas. Removeu. Selecionei ela e removeu. Bom, vou mudar a data também, como eu disse, quero poder ter a chance de fazer operação com data. Então, não quero ela como texto. Vou mudar também para localidade. Mudando usando localidade. Tipo de data, texto? Não quero texto, quero data. E português Brasil agora vai ficar com a minha data correta. Certo? Bom, como que eu vou preencher isso aqui? Porque, na verdade, né, quem inseriu aqui estava com preguiça, né? Não quis fazer um copiar-colar. Como que a gente vai fazer isso? Através do preenchimento. Só que o Power BI, se eu vier aqui, ó, no preenchimento, ele não vai preencher. Nem para cima, nem para baixo. Por quê? Ele só preenche algo que está preenchido. E ele não tem nada nele. Então, eu tenho que mudar isso aqui, essa linha em branco, eu tenho que mudar ela para nulo. Porque colocar o nulo, aí eu vou conseguir fazer. É o jeitinho que o Power BI fez. Então, valor a ser localizado, nada. Substituir, eu não vou escrever nada aqui, porque não tem nada. Então, eu vou substituir por nulo. Vou dar um OK. Agora sim. Agora eu tenho dado preenchido. Agora eu posso fazer o preenchimento. Vou fazer um preenchimento para baixo, porque a partir de acomodação, ele vai preencher para baixo até encontrar uma nova informação. Aí vai ser automático para todos. Taxas bancárias vai preencher o null até a próxima informação. Então, quando der para baixo, ele vai preencher. Bom, aqui eu tô com alguns erros. Eu tenho como a minha tabela parece que tá boa, mas tem uns errinhos aqui de dados não preenchidos. Eu posso, como essa tabela trata só de valor e data e categoria, então eu vou remover esses erros, porque eu, como analista, acho que não tem uma importância esses erros aqui, esses valores que não tem valor. Que uma coisa seria remover uma data com valor aqui, mas como o valor que é o mais importante para mim não tem, então eu escolho remover esse aqui. Então, eu vou escolher remover erros. Pronto. Agora sim, a minha tabela está do jeito que eu quero. Toda preenchida, com tipos alterados, porque eu preciso dos tipos alterados, para eu poder fazer futuros relatórios, né? O que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez. Nós vamos ir na opção fechar e aplicar, e eu quero fechar e aplicar, porque eu vou encerrar esse agora, esse trabalhinho agora, esse projeto agora, encerrei. Agora a gente vai salvar. E vamos abrir outro. Arquivo. O pessoal está acompanhando aí? Está conseguindo fazer? Quem tem? Sim. Quem está com Álvaro, Denise, demais convidados? Sim, estou dando para acompanhar aqui, sim. Positivo e operante, professora. Está carregando um próximo aqui? Então, vamos lá. Mesma coisa, arquivos, opções. Vou mudar para o inglês.
Vou salvar. Essa eu vou chamar de mini curso. Custos. Salvo, mesma coisa, vou obter dados. É um arquivo texto CSV. Todo mundo conseguiu aí abrir? Então, vamos lá. Estou com o arquivo aqui, tá direitinho, delimitador, vírgula, tal. Tá tudo certinho, vou aqui, vou lá para o TF8. Tá visualizando? Foi o que eu falei para vocês, nem sempre... Foi o que eu falei para vocês, nem sempre mudar pelo TF8 é o correto. Por quê? Depois que eu mudei, é aí que ele não reconheceu os meus acentos, meu C cedilha e tal. Então, no caso aqui, ó, provavelmente era um arquivo que já estava no outro, né, no 1252, e eu alterei sem precisar. Então, cadê ele? Aqui, ó, Europa, Ocidental, Windows. Eu tenho que voltar para ele, porque, na verdade, ele tem que ficar assim e não mudar por ETF8. Então, nem sempre você vai ter a certeza que é o TF8 que está correto. Então, você muda para o TF8 e volta a olhar a sua tabela, porque às vezes você faz até no automático. Por exemplo, agora eu fiz aqui no automático, poxa, isso deu problema. Aí eu volto e percebo que, na verdade, ele estava tudo certinho e eu não tinha que mudar. Pelo contrário, eu mudei e aí sim causei problemas. Então, nós vamos ali aqui carregar. Aqui, ó, percebo, né, que já tá aqui, ó, a minha tabela. Carregou direitinho o que tinha que carregar. Vou olhar aqui nos meus dados, né, ver como é que tá a tabela, certo? E aí, o que que acontece? Eu tô com uma tabela aqui que aparentemente tá tudo ok, né? Preciso fazer alteração, nada. Mas eu escolhi esse arquivo, né? Por quê? O que que eu quero mostrar para vocês? Aquela pergunta que eu deixei lá no PowerPoint para todos. Eu estou com o arquivo, o que que eu posso tirar de proveito disso? Né? Eu posso gerar colunas novas que vai me trazer informações, eu posso agregar colunas que eu possa estar minimizando a memória de dados, o que que eu posso fazer para o meu tomador de decisão tiver o melhor relatório possível, né? O que que eu posso fazer? Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter esse aqui para a gente trabalhar com as famosas colunas calculadas. Você vai calcular colunas, você vai gerar dados novos para um dataset que você não tinha. Então, aqui eu tenho uma tabela com produtos, né, com data, preço de venda, preço de custo, umas outras informações, duração de venda. E o que que acontece, né? Eu me deparo com um projeto que o tomador de decisão, o usuário, ele fala assim, olha, eu quero que você me gere um código aí de exportação. Então, aí você fala assim, o que é o código de exportação? Ah, o código de exportação, na verdade, é o produto com serial number junto. Opa, então eu tenho que unir esses dois num campo só, né? Se ele vai ser um código de exportação, aí o usuário vira para você e fala assim, não, eu quero saber como que eu estou de margem de lucro. Então, você pensa assim, poxa, eu não tenho aqui margem de lucro, mas a partir do momento que eu tenho o valor de venda, eu tenho o preço de custo, eu posso criar, né, uma margem de lucro. Então, o que que a gente vai fazer? Eu pesquisei, né, você pode pesquisar na internet, você procura lá, como calcular
a margem de lucro. A internet vai te ajudar, né? A internet vai fazer isso por você. Então, o que a gente vai fazer? Vem aqui em página inicial, né? E a gente vai fazer essas duas colunas, né? A gente vai fazer essas duas colunas que o nosso tomador de decisão, né? Nosso superior, gerente, sei lá, do projeto que a gente está prestando serviço, está querendo. Então, vamos lá, transformar dados. Eu tenho essa opção de transformar dados, então eu vou mostrar para vocês aqui duas opções. Eu tenho a transformar dados, que na verdade o Power BI chama de language, M-Language, né, linguagem M, ou eu tenho também as DAX, né, que é as expressões de análise. Então, as DAX, eu consigo ela aqui, ó, em nova coluna. Se eu vier aqui em nova coluna, vai me abrir uma formulazinha igual do Excel. Ou se eu quiser pela language, M-Language, eu vou em transformar dados. Então, transformar dados é a mesma coisa. Abro o editor, tal, e aí eu vou fazer, daqui a pouco eu faço com vocês. Deixa eu ir aqui fazer o DAX, que é a outra opção. O DAX, você já tem as suas fórmulas, né, juntas, meio prontas, como se fosse uma biblioteca. De biblioteca de opções juntas, que eu posso ter funções juntas. Então, eu vou criar uma DAX aqui, uma coluna calculada, através dessa DAX. Margem, lucro. Como que é a margem, como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu tenho que colocar a fórmula, né? Qual que é a fórmula? Eu vou pegar aqui a fórmula que eu tenho aqui certinho, que na verdade é o preço de custo, espera só um pouquinho. É o preço de custo dividido pelo de venda, depois a gente, deixa eu só pegar aqui que eu não estou achando. Então, primeiro aqui eu vou chamar a função. Vou chamar a função divide. E aqui está pedindo para passar os parâmetros. Então, qual que é o meu parâmetro? Quando eu quero que ele me dê o parâmetro, eu vou e coloco um colchete. Então, vou voltar aqui, ó. O DAX é assim. Quando, a partir do momento que eu coloquei nova coluna, ele me abriu a fórmula, como no Excel lá, margem de lucro. Eu que chamei de margem de lucro. Então, eu vou chamar pela função divide. Abriu parênteses, agora ele quer o numerador. Meu numerador é o preço de custo e o preço de venda. Então, para eu chamar a minha coluna, eu vou abrir o colchete, aí ele que vai me dar a opção, não fui eu, não. Preço de custo, aí ele pede uma vírgula. É ele que está mandando, ó, numerador, preço de custos e denominador. Vou abrir o colchete, preço de venda, valor de venda. Aí ele pede resultado alternativo. O que é o resultado alternativo? É porque às vezes você está dividindo um valor que, às vezes, seu preço de custo é zero, por exemplo, se tiver um zero ali, como é que ele vai fazer para dividir por um valor de venda? Então, eu tenho que dar a opção dele de zero como valor alternativo. E vou fechar o parênteses aqui. Só que, na verdade, eu tenho que colocar que a fórmula é 1 menos esse valor. Então, eu vou colocar o parênteses aqui e fechar de novo o parênteses aqui.
certo? Essa é o DAX, é ele que construiu, eu só preciso saber que é o preço do custo dividido pelo valor de venda e vou subtrair esse negócio. Feito isso, eu vou passar meu mouse aqui, ó, nesse Vzinho, ele vai ficar verde. Então, eu venho aqui e clico que esse aqui é o OK, é o Enter dele. Bom, esse número a gente precisa trabalhar ele, né? Eu não posso virar e dar esse número para ele, né? Para o tomador de decisão. O que é esse margem de lucro? Então, a gente vai trabalhar. A partir do momento que aqui está selecionado, né? Essa coluna aqui, eu vou dar uma formatada nela para ficar bonitinho, né? Então, aqui, o que eu coloco? Aqui no formato geral, eu vou colocar porcentagem. Aí, ele entendeu direitinho e trouxe aqui a porcentagem já arredondada para mim. Se por acaso ele não tiver arredondado, tiver aqui, ó, por exemplo, 0, às vezes ele pode estar assim também, sem casas decimais. Então, eu quero com 2. Porque eu acho melhor uma porcentagem, eu acho que 2 casas decimais fazem muita diferença. Então, eu, como analista, estou colocando 2. Mas se você quiser colocar como 0, fica a seu critério. Então, essa aqui é a primeira alteração que foi feita. Eu vou voltar lá para fazer... Não, eu vou fazer uma outra aqui, uma nova coluna. Depois eu vou lá para mLanguage. E vou chamar aqui de a função com... É um pouquinho. Uma coisa que deu errado. Nova coluna. Coluna. Eu vou chamar a função concatenate. Por quê? Eu não falei que o meu usuário, ele está querendo um código de exportação, que na verdade é a união de 2 colunas? Então, eu vou fazer isso para ele através dessa DAX. Deixa eu chamar aqui de código de exportação. Então, aqui está a minha função, e ele quer que eu passe parâmetros para ele. Então, eu vou passar o parâmetro para ele. Qual que é o meu usuário falou, ó, o código que eu preciso é o código do produto e serial number. Então, eu vou chamar aqui o produto, vírgula, o próximo parâmetro, que na verdade é o serial number, né? Pronto, fecho com parênteses a minha função, e venho aqui no Vzinho, e está aqui o meu código, né, de exportação. Então, aqui eu fiz 2 DAX e criei 2 colunas que eu queria. Como eu falei para vocês também, eu tenho como fazer essa com a linguagem M. E eu acho até mais amigável, para falar a verdade. Mas é porque, na verdade, também a M, você tem mais chance de fazer mais coisas nela do que na DAX, porque a DAX é uma fórmula mais pronta, já está com a sua biblioteca de funções pronta. Enquanto que essa aqui é tudo da sua cabeça. Então, aqui, coluna personalizada, vou chamar ela de código export. A outra eu acho que era código, então não vai dar problema, não. Aí aqui eu vou chamar o que eu quero. A mesma coisa, eu vou chamar produto, ele me deu o produto, só que aqui, como não é aquela coisa de biblioteca pronta, eu vou ter que trabalhar sozinha. Então, eu já chamei por colchete, é assim que eu chamo, né, meu atributo, minha coluna ali, é por colchete. Eu vou fazer um e-comercial. Eu quero concatenar. E agora eu quero concatenar com serial number. Pronto. Ok. Tá aqui ela, também.
certo? Então, eu estou aqui, eu já fiz duas DAX e fiz essa por M-Language. Só que as DAX, ela vai aparecer só lá no relatório. Na minha tabela, ela não vai aparecer. Ela apareceu só o que eu fiz com M-Language. Então, tá aqui a minha coluna. No relatório, eu tenho ela também. Quando eu fechar e aplicar, vai aparecer. Mas o que eu posso falar para vocês aqui? Daqui a pouco, acho que eu faço isso daqui a pouquinho. Deixa eu ir aqui em fechar e aplicar. Porque eu quero aproveitar essa coluna aqui e fazer outra coisa com ela. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, a margem de lucro. Eu tenho a margem de lucro, eu tenho o código de exportação e eu tenho um outro código aqui. Então, eu fiz duas, porque eu vou aproveitar e fazer uma outra opção que o Power BI oferece, que é trabalhar essa coluna aqui de forma diferente. Por exemplo, suponhamos que eu tenho o contrário, eu quero reduzir, eu quero dividir essa... Espera só um pouquinho. Não estou conseguindo selecionar aqui. Espera só um pouquinho, gente, que eu não estou conseguindo... Engraçado que não estou... Não estou conseguindo andar para o lado aqui na minha tabela. Não sei o que aconteceu. Não está tendo a barra de rolagem. Eu vou fechar aqui de novo. Tenta clicar numa célula e roda com a setinha. Você não consegue, não? Ah, pode ser. Vamos ver. Assim, agora sim. Então, vamos lá. Isso, marca ali e vai seguindo com o mouse. Agora deu certo. A barra de rolagem embaixo não apareceu. Então, vamos lá. Eu quero fazer o contrário. Eu recebo um arquivo que eu estou com o meu serial number junto com o produto. Eu quero fazer o contrário. O que eu posso fazer aqui? Eu vou dividir a coluna. Dividir a coluna por número de caracteres, eu vou escolher. Porque eu sei que o meu gerente, o meu usuário, ele falou para mim que os 5 primeiros, ele é o código do produto e os outros eram o serial number. Então, eu tenho que ter essa informação. Eu não posso simplesmente da minha cabeça falar onde que eu vou cortar. Eu já tenho que ter essa informação. Então, ali, eu sei porque eu estou com o arquivo original. Mas se eu não tenho o arquivo original, eu tenho que ter conhecimento e falar, ó, eu preciso descobrir como que eu faço para quebrar essa coluna para fazer o serial number do produto. Como aqui eu já sei, então aqui ele está falando, número de caracteres, eu sei que são 5 primeiros, então eu digito 5, e aqui, ó, só uma vez, então ele vai fazer em todos, né, uma vez o mais esquerda possível. Então, eu venho aqui e dou OK. Aí, o que acontece? Ele dividiu, né, a minha em duas, certo? Aí, eu vou renomear isso aqui, porque não é código Sport 1, né? Eu vou chamar de prod, para não ficar igual ao outro. Aqui eu vou chamar de serial num. Serial num. Heloísa, só repete esse passo aí que você fez de dividir. Eu estava tentando replicar aqui e me perdi. Então, você está com a sua coluna unida aí, que era o código? Sim. Ou você quer que eu volte aqui ou você quer só que eu falo? Eu vou voltar aqui. Só. Aqui, quando eu estou xzinho, eu faço o Ctrl Z, né? Então, aqui,
Eu estou no código export, e eu quero, espera um pouquinho, dividir aqui também. Então, esse aqui era o meu original, certo? Assim que você tá, Álvaro? Certo. Então, eu sei que os 5 primeiros era o do produto e os outros era do serial number. Então, eu tô aqui, eu vim aqui dividir coluna, minha coluna já está selecionada, então eu vou dividir essa, vou dividir coluna, aí aqui, ó, por número de caracteres, porque eu tenho essa formação previamente. Aí ele fala, ele pede para eu saber qual. Uma vez o mais à esquerda possível. Isso, uma vez o mais esquerda possível. Ah, entendi. Ok. Aí ele deu, né, as minhas duas. Esse é o Eu vou resto. chamar aqui de produto, porque eu sei que essa primeira aqui era do produto, vou chamar de prod. E a outra, eu vou te chamar de serial number. Pronto. Aqui a gente fez a divisão, porque caso um dia apareça, né, um arquivo para você com números unificados numa coluna, você tem como alterar, desde que você sabe o que significa cada coisa que você vai fazer, né? Então, vamos aqui, fechar e aplicar. Pronto. Agora a gente vai trabalhar com o nosso último arquivo, né? Vou tentar correr um pouquinho, para a gente trabalhar com dashboard mesmo. Então, nesses 3 primeiros arquivos, o que eu quis trazer para vocês? Algumas possibilidades na enorme gama que tem, né, dessa ferramenta que eu acho, assim, muito poderosa. Estou fazendo curso, mas, assim, eu acredito que mesmo assim, conheço, assim, talvez 30% de tanto que ela é repleta de opções. Então, vamos aqui, novo, mesma coisa, aí cada um faz o seu aí. Enquanto está abrindo, alguém quer tirar alguma dúvida? Está rápido, está dando para acompanhar? Uma coisa é dar aula, né? Outra coisa é ensinar dar um treinamento. Tô tranquilo, Luísa. Opções, configurações. Chamar de mini curso C2 Vendas. Bom, então vamos lá, obter dados, né? Todo mundo já salvou, obter dados. Esse é um arquivo em Excel. Então, eu vou escolher aqui meu arquivo.
Bom, aqui não tem o encoding, né? O Excel já é direto. Eu estou com um arquivo, tá certinho, as colunas estão certinhas, nome da coluna, tudo certinho. Eu não consigo, deixa eu mudar isso aqui, porque tá... Aqui, ó, tive que sair do lugar. Carregar. Eu acho que tem como transformar os dados ali também para a parte de encode que você tinha falado, Heloísa. Aqui no Excel? Na hora que você fez essa carga aí, que você fez agora, tem aquela partezinha ali de transformação, acho que tem como transformar os encodes lá, se eu não me engano. Eu não cheguei a anotar isso, não. Esse, como já trabalhei com ele... Hã? Tranquilo, só te falando mesmo. Tem aquela parte que você tinha falado também, tipo, de alterar a data, às vezes alguma string. Eu só transformo o que eu faço ali antes, os que não tem jeito mesmo, que é o encode, né, as opções logo no começo, porque não tem jeito de se transformar depois. O resto, eu acho que é uma questão muito, assim, de costume, né, tem muitos que transformam tudo ali, eu gosto de transformar já nesse ambiente aqui. Então, acho que vai de cada um, às vezes, transformar datas, né, aí vai de lá mesmo. Então, vamos lá, ó, já carregou, né, a gente está aqui com a tabela certinha. Oi? Desculpe interromper, pessoal. Eu tinha uma outra agenda às 17 horas e estava até segurando ela aqui para não perder esse momento, tá? Mas eu vou ter que pedir sinceras desculpas e sair, tá? Até tinha avisado a dona Heloísa que ia ter que sair um pouquinho antes. Tá, Obrigado por tranquilo. tudo, tá ótima apresentação. Obrigado, Luiz Eduardo, pela oportunidade, valeu demais. Meu amigo, seja muito bem-vindo, obrigado pela força aí, apareça mais vezes, a hora que a gente espera passar esse momento para ter alguns eventos presenciais e você abrilhantar o nosso curso aí com a sua presença e vir conversar com os nossos meninos aí futuramente. Se Deus quiser, vai ser logo. Pessoal, muito obrigado, desculpem mesmo ter que sair um pouquinho mais cedo aí, e bom proveito aí, prazer conhecê-los. Abraço, tchau, tchau. Ô, Matheus, obrigado. Tchau, tchau, tudo de bom. Obrigada, Matheus. Quebrou um galho aqui hoje para mim, que se fosse, eu não sei o que aconteceu ali. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai estar com a tabela certinha, né? O tempo está um pouquinho corrido, a gente vai finalmente nos gráficos, né? Então, tá aqui os gráficos. O que é o dashboard? Na verdade, o dashboard é um conjunto de gráficos, né? Então, eu tenho essa área aqui, e normalmente, eu acho que o ideal seria trabalhar 4 gráficos, né? Talvez, dependendo do tamanho, do tipo do gráfico, pode trabalhar com 5 ou 6, mas não é muito bom você poluir, não. Então, aqui está em gráficos, eu tenho aqui os meus campos, né? Então, é aqui que eu tenho que escolher as colunas que eu vou estar relacionando nos gráficos, nos eixos dos gráficos. Então, eu vou escolher, primeiramente, um gráfico de barras. E que, assim, normalmente, um relatório, normalmente a gente tem indicadores, né? Nessa tabela aqui, o indicador que eu tenho aqui é o valor venda, né? Então, eu vou colocar valor venda. Eu vou colocar o valor venda e vou colocar a data. Vou ampliar um pouquinho aqui. Bom, eu gostaria, mas pela falta de tempo, eu não vou ficar mudando muita coisa, mas eu vou mostrar a opção, tá? Aqui, ó, nesse ícone aqui, ó, de rolinho, é o formato, certo? Aqui, a gente vai dar um nome para tudo que a gente quiser. Se a gente quer mudar o título, se a gente quer mudar a cor da fonte, a cor da coluna, o título, tipo assim, se vai estar alinhado ou não, o tamanho. Então, aqui, ó, nessa parte de formatação, você faz todas as alterações que você quer, nos eixos, nas cores dos dados, nos rótulos, se você quer que apresenta os rótulos. Então, nessa parte aqui, você faz as suas configurações, você escolhe tudo, a área de plotagem, nesse nível de transparência. Então, para cada gráfico, você tem essa opção esse ícone é a opção que você tem de tudo que você quer alterar aqui. E
Então, aqui, o interessante desse, que eu vou chamar a atenção, desse gráfico aqui, como a data, ela nos permite, esse gráfico, a gente fazer o drill down, que é descer pela hierarquia, porque se você notar, a data, ela obedece uma hierarquia aqui, ó, de estado, desculpa, na tabela errada. A hierarquia, ela está armazenada em forma de ano, trimestre, mês e dia. Ou seja, eu posso trabalhar tudo isso no meu gráfico. Aqui, ó, como é um gráfico que eu tenho essa hierarquia, né, por ano, eu venho aqui, ó, e eu trabalho tudo isso. Ele pode me dar por trimestre, ele pode me dar por mês, ele pode me dar por dia. Se eu trabalhar aqui nessa parte aqui, ele expande para todo o nível mais baixo da hierarquia. Então, aqui, ó, eu posso trabalhar à vontade, da forma como eu quiser apresentar para o meu usuário ali que está precisando. Então, como eu falei, aqui eu não vou mexer, mas eu posso mudar tudo que eu quiser. Eu posso inverter a ordem aqui, ó, em vez de ser de 2012 a 2015, eu posso ser de 2015 a 2012. Você tem diversas maneiras de estar brincando com esse gráfico. Você muda o título, você coloca o título centralizado. Não vou fazer isso agora, infelizmente, por função do tempo, mas já estou mostrando para vocês aqui aonde faz isso. Essa lupinha aqui, ó, ela é muito interessante, que ela te dá linhas estatísticas para você colocar aqui. Então, você pode colocar uma linha você pode colocar uma linha linha da média. Você pode colocar a linha mínima nesse gráfico seu aqui. Eu vou correr um pouquinho, vou fazer um outro gráfico agora, vou fazer um gráfico de pizza, um gráfico bastante usado. Eu acho assim, Dashboard, existem diversos inúmeros gráficos, mas eu acho que, assim, gráficos complexos, eles são mais interessantes quando os seus dados são mais complexos. Se você está trabalhando com uma coisa simples, que é igual você ter um somatório de vendas, de média, quanto mais simples você mostrar alguma coisa para o seu tomador de decisão, melhor ainda, né? No meu segundo gráfico, eu vou fazer por segmento. Então, eu vou escolher aqui, valor de venda por segmento. Então, aqui ele já traz para mim, né, aqui a gente consegue posicionar para ficar bem bonitinho os gráficos. Aí, volto a dizer, quer mexer no título, quer mexer nas legendas, mexer nas cores, vocês ficam à vontade, né? Eu vou trazer um gráfico que eu acho muito interessante, que é esse gráfico aqui de mapa. Por quê? Opa, desculpa que eu fiz uma coisa errada aqui, deixa eu voltar para o gráfico do Pixel. Quando eu clico nele dentro, eu altero o gráfico que eu estava. Então, se eu colocar aqui, ó, igual estava, e clicar aqui, ele muda o gráfico que eu estou, por isso que ele mudou. Então, ficar atento para isso. Então, agora eu vou escolher o mapa. Cadê o mapa? Eu acho assim, o mapa, ele é o ideal para você, quando você quer trabalhar a região. Então, a gente tem aqui, né, a gente pode trabalhar ou estado ou cidade. Então, vou colocar aqui estado e a somatória de vendas. Olha que interessante. Ele traz o mapa, ele consegue reconhecer aqui, ó, os estados que ele trabalha, né, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, eu acho esse mapa aqui muito, muito interessante. E o último mapa que a gente pode fazer aqui, eu vou escolher um trimap, que eu acho ele bem legal também. Eu não vou ter, eu sou muito perfeccionista em relação a... Não, mas eu não vou fazer isso agora, por causa do tempo. Mas eu sou meio perfeccionista em relação a alinhar tudo direitinho. Então, assim, essa parte de dashboard, eu perco bastante tempo com ela,
porque eu acho que vale a pena, né? Então, aqui, ó, eu vou fechar aqui, ó, vou fechar isso aqui para aumentar a visualização. Então, aqui, ó, a gente tem tipo, a gente tem 4 mapas, né? Poderia ser o nosso dashboard. A gente, lógico, tem que melhorar tudo aqui, né? Legendas, título, tudo a gente pode melhorar naquela formatação, a gente pode inserir estatísticas, a gente pode inserir medidas também, que foi uma coisa que eu esqueci de comentar lá, quando a gente gerou margem de lucro, a gente pode também gerar medidas. A diferença é que uma coluna calculada é um cálculo para cada linha, mas eu posso gerar medidas de média lá naquela parte do editor de Power Query. Ela não vai aparecer lá, mas ela vai aparecer aqui, na hora de eu montar meus relatórios. E aqui, eu vou fazer uma inserção de caixa de textos, né, e vou escrever o título do meu. Vou colocar aqui agora, não por causa do tempo. Mas aqui eu venho aqui, insiro, né, uma caixinha de texto e coloco um título para o meu dashboard, porque você tem que colocar, né, o que você está escrevendo, o que você está querendo mostrar para o seu usuário, né, para a empresa que está te contratando. Então, eu vou salvar isso aqui. E vou mostrar aqui, deixa eu ver só um. Deixa eu ver se eu acho um dashboard, para vocês terem noção, uma coisa mais bem trabalhada. Eu acho que mais uns 5 minutinhos eu encerro, tá, gente? Esse é um projetinho que a gente faz no curso, e aí fica uma coisa bem mais elaborada. Então, assim, dá para trabalhar muita coisa aqui no Power BI. Uma coisa que, acho que em função do tempo também, mas eu posso abordar agora, é que você pode, uma empresa, por exemplo, que não tem o seu banco de dados, um poderoso BW, por exemplo, ele pode, através dessa ferramenta de Power BI, ele pode criar o seu banco de dados. Esse aqui foi um projetinho que eu fiz, né, no curso. Aqui a gente tem um dashboard bem mais apresentável, né. Eu utilizei alguns gráficos parecidos, que é o de mapa, eu usei o de barras, eu usei de funil. Esse aqui é uma ferramenta legal que o Power BI dá, que ele é tipo os principais influenciadores para a meta que você atingiu. É uma ferramenta, um presente que o Power BI dá, né? Tem muita parte estatística, a parte de Python, de perguntas e respostas, é muito interessante a ferramenta, vale a pena assim, estudar essa ferramenta. Aqui, ó, na parte de modelagem, porque todos aqueles 4 arquivos que eu trabalhei com vocês, os 4 arquivos foram só tabelas únicas, né? Aqui, por exemplo, nesse modelo, que é aquela parte que eu não abordei muito, isso aqui são tabelas que você vai buscando, né, no seu banco de dados, de qualquer lugar, você vai buscando as suas tabelas, você vai aqui no obter dados, e depois você faz o seu gerenciamento de relações. Então, aquele dashboard que eu tenho, é em função desse projeto, eu carreguei todas as tabelas, é uma parte, esse aqui, para fazer esse projetinho aqui, eu teria que ter mais ou menos umas 2 aulas para ensinar para vocês, porque a gente tem que trabalhar relacionamento, porque às vezes o Power BI, ele te traz um relacionamento de forma automática, mas muitas vezes ele traz essa relação, né, de muitos para muitos, ou de um para muitos, de forma errada, que você tem que corrigir. Então, normalmente, você traz aqui, você começa do zero a fazer os seus relacionamentos entre as tabelas, e para que fique de forma correta, porque se você tiver um relacionamento errado aqui, você vai apresentar um dado errado para
tomador de decisão, que é o que você não quer. Então, é uma parte que demanda muito tempo, essa parte. Esse modelinho aqui é um modelinho que a gente estudou com o professor, que é um modelinho de estrela, né, que é para fazer um DW, você tem que ter um modelo multidimensional. Então, esse modelinho aqui foi um modelo de tabela fato, né, que é a vendas, que é o que te dá os índices, né, de KPI, por exemplo, e aqui a gente tinha a tabela tempo, que é a data, a gente tinha a tabela loja, então é um projetinho bem legal, construído desde o zero, que a ferramenta pode oferecer, né, aqui tem as tabelas carregadas uma a uma, aqui, ó, tabela dimensão loja, tabela dimensão produto, tempo, vendedor, e a sua tabela fato, né, que vai te dar os seus índices, e aqui, por fim, que é o relatório final, né, que é o que você, dentro de um projeto, você quer mostrar informações, e nada melhor do que uns gráficos atrativos, né. Aí aqui, por exemplo, em gráfico, por exemplo, tem um modelo exibição, que você pode escolher a variedade de cores que você quer, entendeu? Então, esse aqui é um projetinho que eu estou mostrando para vocês, só para vocês terem noção de que o Power BI é capaz de fazer pela gente, né? Então, essa parte da prática, eu finalizo aqui, coloquei eu e o professor, porque eu falei o tempo todo que ele podia intervir, né, e corrigir, fazer as correções, devia ter colocado o Matheus aqui também, a carinha do Matheus, porque ele contribuiu 100% para o sucesso desse mini curso, porque aquele pane que deu, eu não saberia nem como fazer, em função do nervosismo, né. Eu estou aberta para dúvidas, eu sei que o tempo está curto, mas quem quiser, eu tentei tirar a dúvida do Álvaro no decorrer do tempo. Quem quiser aprender mais, né, curso de Microsoft Power BI, na própria página do Microsoft Power BI, ele tem muitos cursos gratuitos, né, não tão demorados, tem documentos também da ferramenta, você pode aprender por lá, tudo em português. Você tem esse curso Data Science Academy, que é o que eu estou fazendo, são 72 horas, é um curso excelente e gratuito. Ele não só aborda, assim, a parte de visualização, ele aborda tudo. Para quem está ingressando nessa área de BI, vale a pena muito fazer, porque ele vai desde o processo ali de busca de dados, tratamento, tudo, ele fala sobre linguagem SQL, ele trabalha bastante essa parte de relação, de modelo multidimensional, vale muito a pena. E a gente também tem a Udemy, eu verifiquei ontem, um curso de 9 horas e está por R$ 34,90. E muito obrigada pela presença de todos, desculpe a correria, não poder mostrar o que eu queria, né, mas é isso, e ou aí, para vocês quiserem fazer comentários, tirarem alguma dúvida, professor, não sei se eu fui muito rápida, peço perdão já se eu não consegui passar o que eu queria. Heloísa, acho que é excelente, assim, né, dentro da sua proposta, que foi, mas o comentário é o mesmo pro que foi o do Álvaro ontem. Eventualmente, né, você tinha preparado até mais coisas, mas assim, atingiu plenamente o objetivo que era, tá? Então, mas se você quiser depois, inclusive os meninos, né, alguns dos estagiários que viriam, eles acabaram tendo aula e não conseguiram conectar, entrar. Então, eventualmente, se depois você quiser praticar e exercitar mais o minicurso, o espaço está totalmente aberto. A gente pode fazer isso em hora de aula ou em outro horário, né? Às vezes, hora que caminhando agora para o finalzinho de semestre, a hora que você terminar as disciplinas, né? Os meninos eu tenho certeza que têm interesse. E se você quiser e puder, o espaço está aberto para eventualmente você ou fazer um tipo de 4 horas, um período maior de tempo, que você pudesse explorar todas as coisas, enfim, o espaço está aberto, te agradeço muito. Espero que a turminha aí tenha tido uma ideia do que é o Power BI, mais uma das ferramentas aí do pacote, e agradeço a você muito, transmita os meus agradecimentos ao Matheus, tá? Então, aquela carinha lá, ela tá com o nome errado, porque o nome lá é o Matheus mesmo.
Muito bom. E alguém, né, se os meninos, alguns tiveram que sair, tá? São os horários, buscar filho na escola, essas coisas assim. Mas dos que estão aí, se quiserem comentar, perguntar, enfim, o espaço está aberto também. Só parabenizar mesmo a Heloísa aí pelo minicurso. Muito bom. Didática muito boa e conseguiu sanar minhas dúvidas e apresentar um pouco o que é o Power BI. Você tinha dito ontem, Zé, são ferramentas bem similares, assim, né? Estão no mercado e tem os cursos também para a gente poder aprender. Você trouxe o curso aí da Data Science Academy, tem curso de Python lá também, para quem quiser dar uma olhada, é gratuito. Formação Data Science é muito interessante, tem uma outra linguagem que também tem aqui dentro do Power BI. Então é isso, parabéns, Heloísa. Obrigado. Obrigada, Álvaro. Acho que os meninos tiveram que sair, Heloísa. Tem uns aí que estão só com a imagenzinha aí, o Peterson tá com o dedo levantado, mas a mensagem dele ali é que ele tinha que sair. Ele tá só um morto muito louco aí, como é que é? Um morto muito vivo aí. E aí, Fabi? Nossa, foi ótimo, adorei. Para mim, estou assim, engatinhando na ferramenta, por isso que eu te perguntei, Zé, se gravou, porque eu não consegui acompanhar para fazer, porque eu tive que acudir um professor aqui. Aí, mas eu quero refazer mais devagar, parando, pausando. Aí depois, a hora que você disponibilizar o curso, nossa, foi ótimo, muito bom, muito obrigada, viu? Eu fico feliz, Fabiola, porque a intenção a gente sabe que não tem experiência, mas a intenção é tentar transmitir um pouquinho do que eu estou aprendendo, né? Então, Conseguiu. eu fico feliz, porque o objetivo era esse, né? Tentar familiarizar, porque a ferramenta, ela é muito complexa. Isso aqui, eu acho que é 10% só que eu passei para vocês. Eu tentei trazer em 4 arquivos do que um só, porque eu pensei em trabalhar com um arquivo só, ou trabalhar 4, ou mais, né? Então, eu fui nessa opção de 4 para ficar aquela coisa talvez mais repetitiva, porque a repetição, ela faz a gente memorizar, né? E, infelizmente, não deu para trabalhar os gráficos ali, mas para falar a verdade, eu vou falar uma coisa assim, pelo que eu percebi da ferramenta, acho que o professor me corrija, o gráfico é o mais fácil. O gráfico você faz em 15 segundos, você só tem que ter em mente o que você quer colocar. Mas o que dá mais trabalho é o que você quer daqueles dados, trazer colunas novas, trazer informações novas e corrigir os erros que vêm com o banco de dados ou com o arquivo original. Então, assim, eu deixei a parte do gráfico por último, porque eu mostrei, é muito simples, é uma formatação. Você simplesmente tem que escolher as colunas certas, mas para escolher as colunas certas é que está o porém, né? Vem lá de trás. Então, eu acho que eu mostrei, assim, 10, 20% do que a ferramenta oferece, mas eu tentei colocar, assim, os problemas mais corriqueiros, eu imagino. Excelente, atingiu sim o objetivo, né, Fabi? Fabi, a gente vai ter oportunidade também, né, a Heloísa, já falei para ela estar convidada, mas principalmente no âmbito do projeto, a gente vai ter oportunidade também das outras ferramentas que os meninos terão que utilizar, do Power BI também, de outras coisas, do que a gente for construindo, fazendo lá no âmbito do projeto. Aí a gente vai dividindo com vocês também, não só o produto final, mas o processo de construção, a caminhada também, a jornada. E aí acho que é legal. A ideia é que no final do projeto, né, para além do que a gente tem que entregar do projeto, é que a gente consiga contribuir também com o desenvolvimento nessa área. Essa é a ideia. A gente achou que o resultado do projeto era grande, né, Zé? A gente já tá passando muito além disso. Muito além, é essa a ideia. Muito bom. Pessoal, muito obrigado, bom demais. Na semana que vem nós temos outros, tá, Fabiola? Essa turma, esse período é pequeno, mas a gente repete isso também, essa atividade no decorrer do semestre, no decorrer dos períodos. Na semana que vem tem a Denise, tem o Bruno que vão apresentar, mas aí são outras ferramentas, é outra coisa, mas o convite é igualmente extensivo a todos. É bom, hoje a Ana Angélica, que trabalha conosco, queria participar, só que ela já tinha uma reunião. Não, teremos outras oportunidades. Excelente, muito bem. Obrigada.